Oi, pessoal. Dando continuidade, nós vamos entrar agora num tema de extrema importância para a compreensão da judicialização da saúde, que é o conceito de medicina baseada em evidência, né? Como eu já havia falado para vocês, a gente avançou bastante no debate sobre a judicialização da saúde, porque a gente saiu de uma época em que não havia muito critério, não havia muito parâmetro de decisão, até alcançar um nível maior de sofisticação e na base dessa sofisticação está aquilo que se chama de medicina baseada em evidência, né? E então hoje aqui a gente vai ter como convidada a Suzane, que vai falar sobre esse tema, e eu vou pedir para a Carol fazer a apresentação dela e introduzir a palavra. Bom, a Suzane é farmacêutica aqui no estado do Paraná, é professora da Universidade de Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Em Cascavel, ajudou bastante a gente aqui na formação do NAT, né, Suzane? E ela tira dúvida de muita gente, de muito juiz aqui em Curitiba, pelo menos, né, acerca dessas questões mais técnicas de medicina baseada em evidência, funcionamento da Conitec, Anvisa. Então, a Suzane Virtuoso, então, o nome dela completo, né? Agradeço por ter se disposto a ajudar, Suzane. E você pode explicar um pouquinho para nós, Suzane, o que é medicina baseada em evidência, a MBE, de que a gente tanto fala? Uhum. Sim, que bom. Obrigada pelo convite, pela confiança. É muito bom poder ajudar a colaborar nesses esclarecimentos, né? Bom, então a medicina baseada em evidência também pode ser chamada de saúde baseada em evidência, dependendo de onde você vai ler, você encontra termos diferentes, mas todo mundo está falando a mesma coisa. É uma ferramenta que reúne dados da epidemiologia clínica, de informática, o conhecimento da literatura, para reunir as informações mais importantes, porque como nós temos muitas publicações de artigos científicos, tem momentos que você não sabe mais distinguir o que é realidade ou não. Então, a gente precisa lançar mão de uma ferramenta que reúna os dados, os estudos mais confiáveis, para poder dizer, olha, o veredito final, dentro da ciência, de uma pergunta específica, é isso. Então, é isso que a medicina baseada em evidências faz. Para isso, tem vários protocolos, por exemplo, para fazer uma revisão sistemática, que é o estudo do topo da evidência científica, protocolos para avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos que foram publicados. Então, é um trabalho bem, assim, pragmático, bem metódico, e que todos os pesquisadores no mundo inteiro podem replicar. Isso é o interessante. O resultado de onde você chega, que é a evidência científica na área da saúde, da medicina. Suzane? Travou, Suzane. Suzane? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Baseadas em evidência científica. Suzane, deu uma travada, Suzane. Então, isso é a medicina baseada. Travou, eu acho que quando você falou do resultado a que se chega com a medicina, travou. Esse sabe, eu estou na universidade porque a gente esteve fazendo álcool em gel aqui. Nós estamos com essa missão. E eu acho que a internet aqui não tá. Então, mas dá para editar, né? Dá. Tá. Então, os resultados que a gente chega, eles são importantes para direcionar as políticas de saúde, né? Porque são resultados fidedignos, baseados em uma amostra grande, né? Então, a gente pode usar esses resultados para isso. Todos os países têm feito isso. Não é uma ciência tão antiga, ela é relativamente recente, né? E cada vez mais pesquisadores têm utilizado, lançado mão em diversas áreas, se bem que a área da saúde é onde isso acontece com mais frequência, né? As pesquisas da área de saúde. E a medicina baseada em evidência, então, ela vem com o propósito de evitar desperdícios de recursos, porque você escolhe a melhor decisão na ciência, né? Então, você acaba evitando desperdícios, trabalha com
no caso de medicamentos, né, que é o principal foco, eu acabo sempre pensando em medicamento. Você evita problemas de segurança, né? Então, reações adversas, toxicidades, você já sabe para onde ir, certo? Também, e disponibiliza também um tratamento mais correto e ético, né? Porque você já tem muitos dados sobre isso. Você mencionou que a revisão de literatura, a revisão científica, está no topo da pirâmide. Podia explicar um pouquinho essa hierarquia que existe entre os estudos científicos? Eu vou até colocar a pirâmide para facilitar. Acho que é essa a pirâmide. Se pudesse explicar esse grau de hierarquia entre os vários estudos científicos, porque a gente vê com frequência médicos prescreverem determinados medicamentos que ainda não estão incorporados, sob a alegação de que há estudos científicos e aí, mesmo entre os estudos científicos, existem vários níveis de confiança, né? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Isso. Essa pirâmide é muito interessante porque ela vai classificar o desenho de estudo, né? Por exemplo, ali, deixa eu só minimizar aqui a minha telinha. Vamos considerar ali o relato de caso, a partir dali e subindo. Relato de caso, série de casos, estudo, caso, controle, a gente chama de desenhos de estudo diferentes, vem da epidemiologia. Por que vai subindo? Cada desenho de estudo, depois passando pelos estudos de corte, que são chamados estudos de segmento de uma população, depois ensaio clínico randomizado, esses estudos vão tendo maior controle das variáveis, né? Então, por exemplo, um estudo de caso controle, você pega um número de indivíduos que apresentaram uma determinada doença e relata o que tem ali, né? Então, o acaso é muito forte, você tem interferentes, você não conhece exatamente a população com que você está trabalhando, então é muitos fatores do acaso, a gente fala estatisticamente esse termo, que interferem no resultado. Quando você vai subindo, ali no ensaio clínico randomizado, você tem muito controle dessas variáveis. Você escolhe uma população específica, que você precisa de um resultado, você não pode jogar isso ainda para o mundo real. Você tem que primeiro escolher uma população para quem você imagina que aquele medicamento vai ter o melhor resultado, né? Então, você escolhe esses indivíduos, você já teve um controle de uma variável, você não pega qualquer pessoa, tá? Você tem um controle já. Depois, cada indivíduo dentro desse estudo, você vai randomizar para um grupo. Então, aleatoriamente, por meio de softwares, existem várias formas de fazer isso, você vai jogando os candidatos para cada braço do ensaio clínico. Esse, então, o indivíduo entrou, ele vai para o grupo placebo, o segundo indivíduo entra, ele vai para o grupo placebo, e assim vai randomicamente até que os grupos se dividam homogeneamente, né? Então, você não escolheu quem grupo vai para qual lado, porque antigamente os ensaios clínicos acontecia assim, numa tentativa de, por exemplo, o paciente chega num estado pior de saúde e ele vai ser colocado no grupo com tratamento, né? Ou, às vezes, dependendo do tipo de viés do estudo, já vou falar de viés, esse paciente era colocado no grupo placebo, né? Porque o pior paciente ia para o placebo e o paciente mais saudável, digamos assim, ia para o grupo tratamento. Assim, aquele tratamento teria melhores resultados. E isso, para publicar, é muito interessante, né? Enfim, então a randomização evita esse tipo de viés, de erro, né? Também tem o duplo cego, que também é um outro tipo de controle. Então, você começa a perceber que o afunilamento, o controle dos erros é muito maior nesses estudos. Isso dá o quê para o pesquisador? Uma maior confiança de que aqueles resultados são realmente do medicamento que está sendo testado. Isso aumenta também a validade interna. Os resultados obtidos com aquele estudo são representativos daquela realidade, né? Aí,
Tem um outro tipo de estudo que é muito interessante, que é o estudo do corpo e do segmento que eu falei, que tem sido chamado de estudo de mundo real. Quando você já tem os resultados bem fidedignos de um ensaio clínico, você parte para os resultados no mundo real para ver o que é que acontece. Eles também são importantes para gerar evidência. Mas, a princípio, são os ensaios clínicos. Se ele for feito com um pequeno número de pacientes, ele tem um tipo de classificação de evidência científica. Tá? Se ele for feito multicêntrico em vários países, com uma amostra de pacientes maior, ele também ele tem uma validade maior. Então, os ditos mega trials, eles têm uma validade maior. E daí vem o topo da evidência científica, que é a revisão sistemática. Vocês estão vendo o ARS, no primeiro nível. A revisão sistemática faz o quê? Uma condução muito metódica, com passos especificados, 10 passos que todo mundo tem que seguir a mesma coisa. Quem deu essa primeira direcionamento foi a Cochrane, né? Então, Cochrane, eles fazem um método. Esse método vai fazer o quê? Você vai, primeiro, responder uma pergunta específica de pesquisa. Essa parte dá bastante trabalho, porque você tem que saber exatamente que evidência você está procurando, né? Então, você faz a pergunta de pesquisa, a partir daí você faz uma busca de literatura, combina palavras, termos especificamente dentro de uma base de dados e vai procurar todos os artigos que falem sobre aquele tema no mundo. Então, tem várias bases de dados. Então, a gente recebe, às vezes, dependendo de cada tema, né? Eu fiz uma revisão sistemática, na minha primeira coleta vieram 17 mil artigos. E depois você vai filtrando, né? Até que eu cheguei, então, para responder a minha pergunta, eu consegui 44 ensaios clínicos para fazer o quê? Extrair os dados e depois comparar os resultados de eficácia de cada um desses 44 artigos entre si. E daí a gente lança a mão de uma ferramenta estatística que é a meta-análise. Então, existe um software que faz o quê? Junta todos aqueles resultados e te diz qual é o resultado de verdade. Porque às vezes no ensaio clínico você tem um ensaio clínico dá um resultado mais favorável para um medicamento, o outro ensaio clínico dá um resultado mais favorável para outro, e você fica na incerteza. Apesar do ensaio clínico ser um estudo confiável, eles têm, às vezes, diferenças que te deixam em dúvida. Então, você não pode, não é aconselhável que você tome uma decisão política pública de saúde baseada em um ensaio clínico, quando é um tema em que você tem vários ensaios. Aí você faz a revisão sistemática, reconhece todos os artigos científicos que falam sobre aquele tema, que vão te responder a tua pergunta de pesquisa específica, e você faz a meta-análise que gera um dado muito confiável de se aquele medicamento realmente é eficaz, efetivo e seguro para o tratamento que você escolheu. Por isso, as revisões sistemáticas, preferencialmente com meta-análise, são consideradas o topo da evidência científica. Podem ser clínicos, mas se é um assunto, um tema já consolidado, dificilmente esses novos ensaios clínicos vão mudar o resultado de uma revisão sistemática. Tá? Então, para temas, doenças já conhecidas, a gente tem evidência muito boa, muito forte. A questão que a gente vê é assim, por exemplo, agora, a questão da cloroquina, você tem evidência zero da ação da cloroquina para o coronavírus. Vamos só datar o dia de hoje, a gente está em 2 de abril, né? 2 de abril, o que existem são relatos de casos, né? Mais ou menos, ou séries de casos. É isso. Tem ensaios clínicos sendo conduzidos, mas são ensaios clínicos com uma limitação de controle, porque dependendo da doença, isso é bem comum acontecer, você não consegue fazer todos os controles, né? Por exemplo, como que você vai fazer um cegamento da equipe de saúde se um medicamento é injetável e o outro é uma cirurgia? Às vezes você não tem como, né, fazer o cegamento, então você tem um pouco menos de controle. Mas, no nosso caso, hoje, está sendo conduzido um grande ensaio clínico multicêntrico, né, vários países fazendo ao mesmo tempo, mas aí o protocolo tem um pouco menos de controle, mas enfim, é o que a gente tem para agora, né, não vai dar para fazer um ensaio clínico perfeito ainda hoje. Mas, assim, por exemplo, vamos mudar um pouco o exemplo.
quando você está trabalhando com doenças raras, né, o que tem acontecido muito hoje, nós temos vários problemas. Primeiro, a doença não tinha sido estudada, talvez no sentido de avaliar farmacologicamente o que acontece com essa doença. O medicamento que está sendo testado é novo. A doença é rara, portanto, a gente não tem um número de pacientes. O número de pacientes testados é muito importante, porque ela também vai aumentar a confiança do teu resultado, né? Uhum. Aí, são poucos pacientes e os medicamentos, a gente está passando? Travou? Não, tô Tá ouvindo. bom, tá bom. Ah, tá bom. Então, daí tem essa questão, então, né, de que muitas vezes você não tem a evidência suficiente ainda para uma boa tomada de decisão, mas é a evidência que você tem, né? Então, em algumas doenças acontece essa situação. Suzane, em relação à confiabilidade dos ensaios clínicos, você disse que há vários níveis de confiança dentro dos ensaios clínicos. Isso entra naquela classificação de estudo de nível 1, nível 2, nível 3 ou não? Isso. Eu trouxe uma tabelinha da Oxford, que é a classificação por nível, né, de evidência, nível e força de recomendação. A gente tem também. Deixa eu ver. Eu não sei. Mas então, Não, essa classificação, vamos ver. Aqui eu tenho uma, mas que fala. Essa aqui são as fases, né? Essa aqui é bem interessante, dá para a É, gente conversar também. pronto. Esse aqui é uma outra questão, mas, por exemplo, vamos usar aqui, vamos conversar sobre. Aqui nos estudos pré-clínicos. Estudos pré-clínicos, a gente pode considerar a fase 1. Os ensaios clínicos, normalmente, eles têm 4 fases. Então, a fase 1 ainda é praticamente laboratorial ou com um número muito pequeno de indivíduos saudáveis, que não têm a doença para questão. Aí, a fase 2 é já com indivíduos que têm a doença, mas muito poucos indivíduos. Então, dentro qual é o ensaio clínico topo, né? Que daí chamaria um mega trial, você pode considerar de nível 1B. A evidência maior é 1A, que é a revisão sistemática. Não tem ainda. Tem as overviews, que são revisões de revisões sistemáticas, mas a revisão sistemática é nível 1A, mais alto. Tá? A overview não está nem na pirâmide, então a gente não precisa se preocupar com isso. Suzane, então esse estudo que está sendo conduzido pela Organização Mundial de Saúde sobre essas drogas utilizadas para a Covid, em que escala da pirâmide ele se baseia, ele se encaixa, esse estudo? Acho que, se não me engano, o nome é Solidarity, né? Eu vi um outro nome, Coalizão, mas tudo Coalizão, bem. acho que é o do Brasil. É, o do Brasil. É o Mundial, sim. Né? Isso. Então, esse estudo é considerado nível 2 de evidência. Tá, o da OMS. E o do Brasil, o Coalizão? Se ele for considerado sozinho, ele também é nível 2, mas 2C, 2D. Uhum. E Suzane, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu lembro uma vez você fez uma palestra para a gente que você falou da diferença entre eficácia, efetividade e eficiência, né? Isso. E outra Então, coisa que eu queria que você falasse é acerca do viés de publicação que existe acerca dos estudos elaborados, então, a respeito de tecnologia. Você pode falar sobre essas duas coisas, Su? Sim. Então, a primeira pergunta é os termos eficácia, efetividade e eficiência. Então, a eficácia normalmente é quando você, dentro de um ensaio clínico, percebe que o medicamento tem o efeito para o qual ele foi testado, num grupo pequeno de pacientes. Não tem um limite claro, tá? Para até onde, quantos pacientes você fala eficácia, quantos pacientes você já pode passar, então, para o termo efetividade. Efetividade é quando o medicamento tem o efeito esperado, farmacologicamente o benefício, né, do efeito, para uma parcela grande da população.
Normalmente, quando o medicamento já está em comercialização ou foi feito um grande ensaio clínico multicêntrico em vários países, sei lá, mais de 1.000 pacientes, você já pode começar a falar de efetividade. Né? E eficiência é quando esse medicamento é efetivo e ele tem um custo razoável, né? Não é custo ou efetividade. Custo efetivo é quando ele, além de ser melhor, ele é mais barato. Né? A eficiência, ele tem um preço razoável, digamos. Né? E o viés de publicação, Su? Então, dentro da pesquisa a gente tem vários vieses. O da publicação é um dos mais relevantes. Né? O viés de publicação ele envolve desde o pesquisador não publicar todos os dados que ele conseguiu com a pesquisa, né? Então ele tem os dados, mas ele publica o que é mais interessante. É um viés, às vezes, que é muito sutil para o pesquisador perceber. Você tem que entrar na base de registro do ensaio clínico, lá no CDC, ver o que eles propuseram para aquele ensaio clínico e ver se os resultados estão relatando os objetivos. Né? Se eles usaram metodologias coerentes para chegar naqueles resultados que eles estão pretendendo. Né? Então, também envolve isso, se eles estão publicando realmente os resultados que tiveram de uma forma interessante. Outra questão também é quando começa a lançar mão de muitos cálculos estatísticos para poder chegar no resultado. Normalmente, quando o medicamento é eficaz, nas primeiras estatísticas ali, risco relativo, na diferença de média, você já percebe que ele tem uma diferença de P significativa. Pronto. Quando você tem que começar a fazer subanálises, subgrupos, análises, você já pode ficar um pouco mais atenta, porque ele está tentando achar um resultado aí, né? E existe uma diretriz, né, Suzane, para o pesquisador para verificar se existe esse viés ou não, né, nos trabalhos. É isso? Existe uma orientação? Então, a Cochrane, para ensaios clínicos, tem duas ferramentas principais. É a ferramenta da Cochrane, de risco de viés. Então, o pesquisador, para cada ensaio, para cada artigo, para cada ensaio clínico que ele encontrou, ele tem que responder 6 perguntas. Houve randomização do paciente, houve cegamento da equipe, você vai ver isso na metodologia e vai classificando cada um. Chega no final, você tem se o estudo tem alta qualidade metodológica, baixo risco de viés, ou não. Né? Numa meta-análise, você não pode excluir estudos que tenham baixa qualidade metodológica. Isso é um princípio. Você pode fazer subanálise, mas você não pode excluir. E tem outra ferramenta também, que é o GRADE, tá? Para avaliar a força de recomendação. Para ter uma boa força de recomendação, o estudo, ele precisa ter uma boa qualidade metodológica, né? Então, a gente também tem 7 quesitos aí, é um pouco parecida com a da Cochrane, e você chega nesse veredicto. Então, lá quando fala numa evidência nível 1A, com alto grau, com alta grau de recomendação, força de recomendação forte, esses termos assim, você está diante de um bom resultado, bem seguro. Mas está chamando a atenção assim, ó, nem todas as condições clínicas a gente ainda tem estudo suficiente, sabe? Isso é uma coisa importante que a gente tem que falar. Você é uma coisa nova, você não tem evidência, não é porque você não conseguiu provar ainda, não deu tempo, né? Então, você tem que ficar com o alerta aceso. E para a incorporação de tecnologia em política pública, que nível de evidência é exigido, Su? Preferencialmente 1A. Né? Preferencialmente evidência que venha de revisão sistemática. Doenças raras? Doenças raras, a gente está diante, né, do que está acontecendo mundialmente, que você trabalha com a evidência que tem. Às vezes você não tem nem evidência, tem ensaios clínicos com uma amostra muito pequena, mas talvez representativa para a condição clínica que você está estudando, né? Mas você trabalha no nível de ensaios clínicos, né? E o caso do nusinersen é você não existe evidência 1A para atrofia muscular espinhal. Ainda assim, ele foi incorporado no modelo de compartilhamento de risco. E em vários países, né, Su? Em vários países. Suzane, uma
questão que na judicialização da saúde, a jurisprudência tem um conceito, usa a expressão tratamento experimental, no sentido de que o juiz não pode determinar que o SUS custeie tratamentos experimentais. Dentro de uma noção científica, o que mais próximo seria de um tratamento experimental? Seria o ensaio clínico, o relato de caso? Então, olha, para quem está na área da saúde, um tratamento experimental é aquele que você ainda está testando em indivíduos saudáveis. Então, você ainda está na fase 1 do ensaio. Isso é experimental. Quando ele passa para a fase 2, nós não consideramos mais tão experimental assim. Mas isso não significa que você pode incorporar ou decidir, né? Então, assim, eu acho que até nós, profissionais da saúde, temos que cuidar um pouco quando a gente se refere a estudo experimental. Um estudo de fase 2 ainda deve ser considerado experimental. Um estudo de fase 3 para doenças raras, a gente precisa avaliar. Ele não pode ser dito experimental mais. Mas um estudo de fase 3 para uma condição clínica não rara, ele não é experimental, mas a gente pode ir mais longe, né? O outro ponto, eu vi em um debate que as agências como a Anvisa, o FDA e EMA têm criado uma metodologia de tentar acelerar o processo de registro, né, de novas tecnologias, para que parte dos estudos clínicos seja feita já com a população que vai adquirir esse medicamento. Ou seja, tentando reduzir o tempo dos estudos científicos. Isso tem ocorrido? Isso tem afetado a qualidade das medicações que são registradas na Anvisa ou não? Sim, tem. A Anvisa adotou essa postura do registro Fast Track, Isso, né, em 2 resoluções de 2017, a resolução 204 e 205. Ela prevê que para determinadas condições, e aí você vai ler, são muitas condições, não é tão, e daí isso acaba dando um problema, né? Eles deveriam talvez ter restringido mais. Enfim, eles consideram registrar um medicamento já que esteja ainda em estudos de fase 2, né? Então, isso é um problema, você não tem uma evidência segura para registro. Mas aí o que a gente está falando? A Anvisa está dizendo assim, eu vou registrar esse medicamento para ele poder ser comercializado no país. A Anvisa não tem força para dizer esse medicamento está registrado no país e ele pode fazer parte de uma política pública. Isso é outra análise dentro do Ministério da Saúde, né? Que é bem, acho que é legal deixar bem claro. Antigamente seria fase 3, né? Antigamente era fase 3, né? Fase 3 e daí a fase 4 é aquela de quando o medicamento, e tem que ser assim mesmo, né? Fase 4, quando ele está sendo comercializado, daí você vê o que acontece no mundo real. Né? Dados de mundo real, enfim. Aí, mas a gente tem realmente essa situação e é uma preocupação. Porque o problema está em classificar o que é passível de... Eu concordo que doença rara, com poucos, né? Isso é uma questão para fazer registro de um produto e ir acompanhando ele ao longo do tempo. Diante das novas tecnologias que a gente tem, hoje nós temos medicamentos biológicos que eles são de uma lógica completamente diferente dos medicamentos sintéticos. Então, até é razoável ter um registro para esse medicamento poder ser comercializado, mas não, talvez, incorporado. Né? Então, só para ficar claro, o conceito desse procedimento acelerado é fast track. Fast track. Também a Anvisa liberou também uma outra questão que às vezes é problemática. O laboratório tem um registro e ele não divulga o preço. Então, ele tem até 30 dias depois do registro para poder definir o preço na Câmara CEMED. E isso às vezes fica difícil, porque você tem que se basear em preços de outros países com outras realidades, né? Pronto, a gente vai falar da Anvisa, da CEMED, da Conitec, né, dentro do processo de corporação, em outras aulas. Mas eu creio que em medicina baseada em evidência foi muita informação, né, Carol? Quer complementar? Quer fazer? Não, acho que é isso, né? Então pronto. Então era isso. Vamos agora para a próxima.